Ai, gente, mais uma vez estamos começando aqui o Conexão das Minas Gerais e hoje vamos conversar com os nossos queridos colegas e amigos, jornalista Carlos Lindenberg, que vocês todos conhecem, jornalista Márcio Fagundes e, olha aí, Raquel Faria, essa jornalista que, sinceramente, tinha uma caneta pesadaça quando estava naquelas colunas de jornais por onde já passou. Tivemos essa semana a comemoração do dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E sempre foi de praxe aqui em Minas Gerais termos manifestações políticas, né, de oposição aos governantes, aquela época toda, a praça lá de Tiradentes lotada de gente, aquela confusão toda, e ontem ninguém estava lá, a não ser um policial da PM e outro do bombeiro, né, para colocar uma coroa de flores. Essa coroa de flores, ali na estátua do Tiradentes, inclusive, uma pessoa foi lá, um cara foi lá, ó, passou a mão e foi vendê-la por R$ 50. Bonita a coroa de flores. A polícia foi lá e também passou a mão no cara. Mas, assim, ó, tempos mudaram, hein? Quer dizer, não tinha ninguém na praça, o cara passa a mão na coroa de flores em homenagem ao Tiradentes e aquelas manifestações já não existem mais, inclusive aqui em Minas, já pelo segundo ano consecutivo, né? Sim, Isso aí. eu acredito que Saudar. as comemorações do 5 de abril, boa noite para todos, né? Primeiramente, elas têm perdido força, significado, conteúdo, né, nos últimos anos. Mas eu acho que aconteceu essa desmobilização este ano, obviamente, por causa da pandemia, vai aglomerar pessoas, não tem cabimento. Então, assim, aconteceu com o feriado, as festejos da Inconfidência Mineira, que aconteceu com o Carnaval, aconteceu com a Semana Santa, aconteceu, enfim, com todas as manifestações aí, culturais e populares. Simplesmente elas não têm como acontecer em época de pandemia. É simples assim. Né? Agora, realmente, qualquer coisa que você deixar hoje na rua, realmente, até uma coroa de flores para Tiradentes, corre perigo, né? O povo não Márcio, deixa mesmo. e aí? Nem respeitaram mais o homem em Tiradentes, estão levando até a coroa de flores do sujeito, hein? Ô, Guararapes, saudar meus companheiros de bancada e dizer para todos que eu sou do tempo em que essas manifestações de Ouro Preto tinha, inclusive, o tal do Bunda Lelê. Você lembra disso, Frei Caneca? Sim, ó. Quem fez esse Bunda Lelê foi Calazans, né? Carlos Calazans. É o Bunda pessoal na da janela CUT, aí, ó, a manifestação tá pegando, bicho esquentando lá, viu? o pessoal da CUT ia para lá e protestava mesmo. Bom, os tempos mudaram, né? Até os nossos heróis estão em baixa hoje. Deixa eu te falar um negócio. A data de ontem foi muito interessante, que eu fui procurar saber quem foi o advogado de Tiradentes nesse projeto de conjuração que envolveu dezenas de pessoas. Chamava-se José de Oliveira Fagundes. Não tem nada a ver comigo. Meu Fagundes é gaúcho, lá da fronteira com a Argentina. E aí, esse José de Oliveira Fagundes, advogado de Tiradentes de mais 28 conjurados, ele formou-se em Coimbra e ele fez a defesa de Tiradentes. Ele trabalhava, na época, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ele foi convocado como se fosse um defensor público de última hora para defender os conjurados, os inconfidentes, entendeu? E aí ele caiu meio de paraquedas naquela situação e ele foi defender Tiradentes. Ele defendeu Tiradentes com uma causa muito interessante. Ele disse que Tiradentes era um sujeito bruto, não lapidado, entendeu? E de poucos bens. Portanto, o fato dele estar se insurgindo contra a coroa portuguesa, que na época era dirigida pela Maria I, era quase que um ato de insanidade. Então, ele tentou mostrar, falou, esse cidadão não tem jeito de se insurgir contra a coroa, né? O advogado, esse José de Oliveira Fagundes, porque ele tem uma carga de insanidade. Como é que você vai se insurgir contra a coroa portuguesa? Acabou a pena capital prevalecendo, nós sabemos o que aconteceu. Mas é muito interessante, você começa a buscar uma coisa e vai em outra. Em seguida, quem foi o advogado barbacenense Heráclito Sobral Pinto? Foi o defensor de Prestes no Estado Novo e dos comunistas, foi o defensor em 64 na ditadura militar, foi o defensor dos guerrilheiros,
das pessoas que se revoltaram e foram presas, torturadas, foi Sobral Pinto quem foi defensor. E sabe qual que era a característica de Sobral Pinto defendendo o comunista? Ele era um católico fervoroso, um barbacenense e um católico fervoroso. E vou fechar esse assunto com uma ideia do que nós estamos vivendo até hoje, que é tremendamente polêmica. Sobral Pinto foi defensor de Juscelino Kubitschek, porque não queriam dar posse para Juscelino. E ele foi o defensor da causa que deveria ser dado posse a Juscelino, porque Juscelino teve uma votação baixa na época. O vice-presidente era o Jean Goulart, teve mais votos do que Juscelino. E aí, o que aconteceu? Juscelino, na frente, eleito presidente, tentou nomeá-lo para o Supremo Tribunal Federal. E sabe o que aconteceu, Walter? Como tinha gente bacana nesse Brasil, Sobral Pinto falou assim: não aceito, porque eu fui seu defensor numa causa para você tomar posse, vai parecer que nós estamos conluiados. Então, não aceito. E não aceitou a nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Esse é um Brasil bacana, que a gente tem que reviver toda hora e tem que lembrar toda hora. Não é, Lindenberg? Essa prática também acontece hoje. Lindenberg, e aí, Lindenberg? 21 de abril, Tiradentes, Praça Vazia, sem manifestação. Pois é, e aí deixaram a coroa de flores, alguém passou a mão, mas logo depois, quem levou a coroa acabou sendo detido pela Polícia Militar. Exatamente. Mas eu queria lembrar o Márcio aqui o seguinte: o Márcio, quando Sobral Pinto fez a defesa do Júlio Prestes, do Prestes, ele usou, inclusive, uma tese que foi muito comentada. Vocês que são advogados devem saber disso. Ele usou, inclusive, uma tese de defesa dos animais. Isso ficou muito conhecido, né, porque era uma coisa inusitada, né? O Prestes sendo crucificado ali, e o Sobral Pinto, católico, defensor do Prestes, um comunista, e usou esse argumento aí de defesa dos animais. E conseguiu tirar o Prestes da cadeia. 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil. Para muitos, o Brasil foi descoberto no sul da Bahia, lá em Cabralha. Porque o que é que acontece? Para os baianos, foi lá. Para os pernambucanos, foi Vicente Pinzon, que era um navegador espanhol, né, que atracou lá no Porto de Suape, lá onde tem hoje um lugar que todo mundo conhece, que tem o porto também, né, mas tem um Cabo Santo Agostinho no lado esquerdo. O Vicente Pinzon chegou lá, não tinha assessor de imprensa, não tinha jornalista, porque naquela época não tinha faculdade também de jornalismo. E aí deu bobeira, não divulgou, não falou, dançou. Olha a importância do jornalista para o político. Já o Cabral tinha lá quem? Pero Vaz de Caminha, bem relacionado com o pessoal todo. Não tinha naturalmente WhatsApp, nem e-mail, nem nada, mas ele já se comunicou tal, e disse: olha, descobri uma terra bonita aqui, tem muita gente pelada, muita gente diferente aqui. Aqui que lugar é o lugar que nós vamos ficar. Descobrir o Brasil, 22 de abril de 1500. Lindenberg, essa história ainda vai dar muito pano para manga, né? Claro que o baiano jamais vai abrir mão de dizer que o Brasil foi descoberto lá. Mas é uma história até interessante, viu, Lindenberg? Até porque é uma tese no mínimo polêmica, né? Até porque, como você lembrou bem, não tinha assessor de imprensa, né? O Pinzon, e aí não pôde se comunicar, pronto, ficou por isso mesmo. Só quem sabe disso é você, viu, Walter? Ah, não. Leia aí, Vicente Pinzon, que era um navegador espanhol. Pode olhar, Vicente Pinzon. Márcio Fagundes, e aí? Ô, Guararapes, deixa eu dar um pitaco na história aí. Olha, em 1400 e alguma coisinha, existia na China um imperador chamado Yongle. Ele era da dinastia Ming. Esse imperador da dinastia Ming, ele tinha uma frota de navios que superava tudo que existia no mundo ocidental. Essa história de que foi o Ocidente que descobriu o Cabo das Tormentas, a África, a América, isso é uma balela. Os chineses já tinham descoberto isso há muito, muito tempo, com muito mais
Eles tinham verdadeiros transatlânticos, não essas nau-catarinetas aí, de 2 mastros, Santa Maria, Pinta e Nina, não. Eles tinham navios que eram verdadeiros transatlânticos. Tá? E aí, o que aconteceu? Esse homem era tão sabido, tão avançado, que foi ele que construiu a famosa Cidade Proibida, que é um marco na dinastia Ming, nos anos 1420, mais ou menos, na China. Olha, a China dominava o mundo, só que a China não tinha aquele faro, o poder comercial de buscar especiarias. A China queria apenas, com suas dinastias, se impor ao mundo. Nós somos bons no que fazemos. E aí deixou. Foi quando o Ocidente começou a garimpar e entrar. Mas eles já tinham ido na África, na costa da África, nas Américas, eles rodaram o mundo inteiro. A China perdeu espaço para portugueses e espanhóis por causa de um outro projeto econômico, geopolítico. Então isso é tudo uma balela que foi Cristóvão Colombo que descobriu, isso é tudo. Tudo uma balela. Vasco da Gama que descobriu, isso é uma balela. Isso é uma balela na história, viu? Raquel, e aí, Raquel? É uma balela ou não é, Raquel? Não sei, né? Eu sou testemunha dessa história, mas existe muita polêmica. O fato que a história é contada por quem tem dinheiro, pelos poderosos, pelos vencedores, pelos conquistadores. E realmente, essa história que nós conhecemos ela é contada pelas potências europeias que se formaram, inclusive, graças ao ouro, à prata e às pedras preciosas extraídas aqui da América do Sul. É difícil saber, né? De qualquer forma, o que eu chamaria a atenção é que o Brasil está fazendo quantos anos? 522 anos? 21 anos? 522, um bocado. 522. E, na verdade, não mudou muita coisa, não, né? Fala, Márcio. Ô, Frei Caneca, só um detalhe, como a China está ocidental. Esse imperador que eu estou falando, Yongle, ele mandou fazer uma enciclopédia na época, com tudo que existia na China. Essa enciclopédia ela é composta de 11 mil volumes de obra. Ela só foi superada depois de séculos. Sabe por quê? Nunca ninguém superou essa enciclopédia feita pela dinastia Ming no início dos anos 1400, com 11 mil volumes. Tá bom. Raquel Faria, hoje teve início a reunião da cúpula dos líderes do clima. Essa reunião foi comandada pelo presidente norte-americano Joe Biden. E o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi o 19º a falar, né? E vários representantes do mundo inteiro participaram dessa reunião. Ele falou por apenas 30 minutos. Se você acompanhou... 3 minutos. A respeito dela. Aliás, desculpa, 3 minutos. 3, não, desculpa, não é 30. Não são 30. Então, é um debate importante, né? Porque a emissão de gás carbono no mundo está sufocando o mundo inteiro. Mudança de clima, enfim, mil coisas acontecendo. Raquel, você que acompanhou aí, o que é que você pode dizer a respeito dessa reunião? A reunião ainda está ocorrendo, né? Ela ainda está no curso dela. Bom, a nível internacional, ela é um sucesso. O propósito dela de iniciar uma discussão no mundo sobre a liderança do Biden dos Estados Unidos, uma discussão profunda e produtiva a respeito de uma ação conjunta contra as mudanças climáticas. Ela é um sucesso porque ela envolveu todo mundo. Eu acho que hoje essa proposta americana ela é o único consenso hoje do mundo. O mundo está brigando por conta de tudo, mas se tem uma coisa que todo mundo concorda, talvez com a exceção do Brasil, é sobre essa convergência mundial para enfrentar a questão climática. Inclusive, é um ponto hoje de consenso e de acordo entre os Estados Unidos, Rússia e China, o que parecia impossível. Mas eles também acordam sobre isso. É um ponto hoje de união no mundo. Isso é um aspecto. Foi um grande gol, uma grande sacada do Biden, né? Ele está se colocando, já saindo aí como grande líder, como um farol, como tudo. Isso é muito interessante. Agora, em relação ao Brasil, a participação brasileira, o papel do Brasil nessa cúpula é de um cinismo total. E eu não me refiro só a Bolsonaro, não. Porque o Brasil é um grande devastador, o
Brasil não tem política ambiental, e quando eu falo Brasil, eu não me refiro apenas ao governo federal, eu me refiro também aos governos estaduais, aos governos municipais. Você chega ao Congresso, você tem bancada do boi fortíssima, e cadê a bancada verde? Cadê a bancada ambiental, que não existe mais? Você não tem... as últimas eleições, ninguém fala de meio ambiente, ninguém se preocupa, ninguém liga para isso. Eu fiquei chocada com a vergonhice, a cara de pau daqueles governadores fazendo aquela carta do Biden. Como é que o Zema tem um descaramento de assinar aquela carta? Um homem que tem uma política ambiental no Estado, uma prática, que não é nem um pouco diferente de Bolsonaro, que está aprovando um projeto de mineroduto numa região árida para consumir reservas de água subterrânea lá do norte de Minas. Quer dizer, os absurdos. Olha o que virou a Secretaria Ambiental de Minas Gerais. Então, assim, é um descaramento esses governadores que não fazem nada por isso e não mandar cartinha como se eles fossem diferentes de Bolsonaro. Nesse aspecto do meio ambiente, eu acho que todo mundo é Bolsonaro. Quer dizer, 90% dos brasileiros têm agido e comportado de uma maneira muito ruim. Inclusive, são os brasileiros que estão elegendo sistematicamente vereadores, prefeitos, deputados, senadores e presidentes sem o menor compromisso com o meio ambiente. Ok, Raquel. Lindenberg. Eu vou só ler aqui uma materinha que eu acabei de ver aqui agora, que retrata bem aí o que houve aí nessa reunião de cúpula para o clima. O presidente Bolsonaro, que não tem partido até hoje, discursou nessa quinta-feira na cúpula do clima. O encontro foi convocado pelo Joe Biden, encontro com a presença de 40 chefes de Estado. Eu estou fazendo um resumo aqui só para situar as pessoas que estão nos assistindo. Bolsonaro foi um dos últimos líderes a discursar. Antes dele falaram o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e os chefes de Estado da Argentina, Indonésia e África do Sul, entre outros. O chefe do Executivo brasileiro reafirmou o compromisso no sentido de acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir pela metade as emissões de gases poluentes. Pois bem, é de ressaltar que a imprensa internacional recebeu essa promessa ou essa suposta garantia do presidente brasileiro, Bolsonaro, com reserva. Ninguém acredita exatamente nisso. E por que não acredita? Porque, a despeito da vontade, da suposta vontade do Bolsonaro, não é possível você garantir uma política de preservação ambiental com o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente. Isso é absolutamente incompatível. Não há a menor possibilidade de se garantir uma política contra os efeitos de gases de estufa, por exemplo, esse rapaz no Ministério do Meio Ambiente. De maneira que é uma proposta que não foi vista com reserva pela imprensa internacional, exatamente porque à frente do meio ambiente está nada mais, nada menos do que Ricardo Salles. Levando em conta ainda, o Márcio e a Raquel, aliás, aos quais eu dou a boa noite, veja bem, ninguém pode acreditar que Ricardo Salles vai preservar o ambiente. Não é possível isso. Nós vimos, o mês de março agora, foi a grande queima da floresta amazônica nos últimos 10 anos. Quer dizer, não há como você compatibilizar uma coisa com a outra. Pelo contrário, é uma contradição você manter no Ministério do Meio Ambiente alguém como Ricardo Salles. Não é possível isso. Ok. E aí, Márcio? Isso aí. Concordo com gênero, número e grau, com Raquel e Lindenberg. Eu quero só lembrar rapidamente que o sistema capitalista que hoje impera no mundo adora exaurir o meio ambiente, é onde ele tira a riqueza bruta e vai até o final, não tem meio termo. Com o sistema capitalista não tem meio termo. Eu vou só explorar 10 toneladas de minério. Daqui a 10 anos eu tiro 20. Não tem isso. É explorar até exaurir as minas
e explorar a força de trabalho. Isso está no âmago, isso é a matéria-prima do sistema capitalista, explorar até onde pode. Agora, vamos lembrar, a despeito do governo não ter uma política de meio ambiente, vamos lembrar, gente, às vezes eu preciso sair de casa para ir ao supermercado comprar a minha sobrevivência, a comida para o dia. Quantas pessoas passam por mim sem máscara? Ou seja, as pessoas não cuidam nem de si, nem do próximo. Vão preocupar com uma árvore na Amazônia? Olha, o problema é seríssimo, entendeu? É seríssimo. Tem muita gente no Brasil que acredita que a árvore derrubada de hoje não lhe afeta, porque isso aqui daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vai ter falta de oxigênio, que o carbono está se sobrepondo a tudo. As pessoas não têm consciência disso. As pessoas cruzam por mim sem máscara. Você está querendo o quê? Que elas preservem a árvore? Ora, é difícil, informação. Não, é o seguinte. Infelizmente, a questão ambiental não é simples assim. Quer dizer, não é só o ministro ou o presidente. Pode trocar o presidente e o ministro e eu não sei se muda alguma coisa. O problema é a sociedade brasileira, é o brasileiro, a cultura brasileira, o modo, o sistema de produção secular no Brasil, as estruturas brasileiras. O Brasil é um país, a tradição dele, toda a cultura dele é antiambientalista, ele é depredador, ele tem 500 anos que ele cresce devastando de uma maneira absolutamente agressiva. Nós tivemos uma tentativa de um certo controle ambiental, que foi na época da Marina Silva, quando ela foi ministra do Meio Ambiente do Lula. Devemos lembrar que a Marina saiu rompida do governo, rompida do PT, exatamente porque ela começou a enfrentar barreiras, né, do agronegócio. Depois da saída da Marina, ainda se conseguiu manter um pouquinho a redução, mas já no governo Dilma, né, já a Cátia Abreu, que era então presidente da Confederação da Agricultura, já sobrepunha totalmente sobre a agenda ambiental, a pauta do agronegócio, já começou o revertério. Então, não é simples, não. Eu acho que essa é o maior desafio da história do país. O Brasil conseguir salvar a Amazônia, ele vai ter que passar por uma grande transformação. Não é nada simples, é a coisa mais complexa. É mais fácil você acabar com a pobreza do que salvar a Amazônia. Talvez precisando fazer isso aí para salvar. Lindeberg, Raquel, conclui, Raquel, por favor. Só mais uma coisa. Nós somos, sim, o vilão ambiental. Temos o maior patrimônio natural a preservar e o maior patrimônio natural a devastar. Então, nós somos realmente um ponto sensível o Brasil, né, dessa mudança climática. Eu só quero dizer, gente, o seguinte: há uma tendência a jogar a culpa no Bolsonaro. Tira o Bolsonaro e resolve tudo. Não. Tirou o Ricardo Salles, a gente tem que começar a pensar em como que nós vamos fazer as coisas. Assim, bom, Raquel. Eu acho muito, muito complexo. Ok. Lindeberg, o delegado foi afastado por conta dessa questão da interferência do Salles, do ministro do Meio Ambiente, naquela operação na Amazônia contra os madeireiros, chama-se Alexandre Saraiva. Ele que abriu inquérito contra os madeireiros e uma notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente. Resultado, ele pagou um preço alto por estar fazendo o seu trabalho. Ele afirmou o seguinte, que não, ele era superintendente lá em Manaus, que ele não fez concurso público para ser superintendente, ele fez concurso público para ser delegado da Polícia Federal. Agora é um absurdo, que você tira o delegado que está prendendo os infratores e aí vem lá, afasta o sujeito, enfim. Mas vida que segue. Olha, gente... Walter, só para concluir esse assunto, uma das propostas do Brasil, e foi dito de uma maneira subliminar, tomar dos países ricos $1 bilhão para compensar essa questão ambiental. Isso é uma, como eu diria, é uma chantagem que não tem tamanho, né? Mas isso foi colocado hoje
subliminarmente pelo presidente da República. Não importa aqui se é Bolsonaro, se é Antônio, se é João, não importa. Eu estou falando do presidente da República, que, numa discussão sobre questões climáticas, levanta a hipótese de tomar $1 bilhão dos países ricos, das empresas, etc., etc. Quando se sabe, na verdade, que há $2 bilhões e 800 milhões retidos no fundo da Amazônia. No fundo amazônico. Por quê? Porque a Dinamarca e a Noruega, que são os dois grandes financiadores desse fundo amazônico, simplesmente pararam de contribuir. Por quê? Porque não há uma política ambiental séria no Brasil. Gente, Raquel, a matéria você gosta. Ô, Frei Caneca, deixa eu dar... Pode falar, só Lamar. mais um pouquinho aqui, eu estou lembrando aqui. Os Estados Unidos, esse meio ambiente que a gente hoje trata, né? Nós estamos aqui os quatro falando sobre ele, é aquele quase que aparente, né? Aquele que ele tem ligação com tudo, mas a visão nossa, ela puxa muito, ela mostra muito a devastação, ela mostra o deserto, ela mostra a contaminação da água e tal. Outro dia eu estava lendo, sabe quantas bombas os Estados Unidos fez em teste atômico? Mais de 1.000. Imagina a Rússia, quantas vezes ela fez teste atômico debaixo da terra, tá? Ou em cima, né? Em cima de atol, a França, vários países. Nós temos uma contaminação que ninguém fala dela, que é essa das grandes bombas prontas para explodir. E foram testadas aos milhares. Isso, que tipo de estrago que já fez na natureza, e está pronto. Não conversemos muito, porque qualquer hora um doido aperta o botão, muda toda a geopolítica, toda a dinâmica do planeta, se não acabar com todos nós de uma vezada. Né? Está tudo preparado, elas existem, elas estão prontas para ser detonadas. Existem milhares de bombas atômicas no mundo e ninguém conversa, todo mundo só conversa. Olha aí, vamos cortar as árvores, olha aí, vamos ter cuidado com o rio. Então, e as bombas que estão prontas para explodir? Raquel Faria, Bolsonaro supera Dilma e país fica sem orçamento por maior período em 15 anos. Quer dizer, são 110, no caso, dias, e o orçamento ainda de 2021 não foi votado, essa coisa toda seria hoje. Né? E tem aquela questão ainda que o Guedes não gostou, 15 bilhões de emenda impositiva para os senhores parlamentares, 15 bilhões de reais. É um dinheirinho que eu vou te contar, dava para ajudar muito o combate dessa pandemia e gerar muito emprego, hein, Raquel? O orçamento nunca é levado a sério no Brasil. E não é só no Congresso, é dos legislativos, estaduais, municipais, os vereadores, a população não está nem aí. Apesar de ser uma coisa absolutamente importante. Não tem. Eu cheguei a comentar com vocês que a apresentação, ano passado, prestação de contas da Prefeitura de Belo Horizonte na Câmara, tinha um vereador presente e uma jornalista acompanhando, que era eu. E o vereador presente era o Gabriel Azevedo. É esse nível da discussão sobre o orçamento do Brasil. Os orçamentos, em geral, são peças de ficção. Os legisladores, eles colocam, e o executivo e o legislativo, eles superestimam as receitas e as despesas. Qual é a jogada? Bom, eu vou prever tudo, porque você não pode gastar o dinheiro se ele não tiver no orçamento, previsto no orçamento. Então, por via das dúvidas, você prevê tudo, porque depois vai que aparece o dinheiro e você não pode gastar porque você não previu. Então, essa é a regra básica aqui no Brasil, que sempre existiu. É você superestimar, você inflar os orçamentos. Então, eles são peças de ficção. Agora, essas coisas aí, Walter, elas se resolvem. Essa questão de atraso, disso, daquilo, de teto, eles acabam arrumando algumas manobras aí, contábeis aí, e acabam acertando as contas. Eu não vejo, não acho que é por aí, na questão formal do orçamento, é que o bicho vai pegar para o governo Bolsonaro. O bicho vai pegar para soltar dinheiro, né? Se a arrecadação começar a baixar. Ela está subindo, porque a economia está voltando, então esse trimestre, ficou a maior arrecadação por trimestre, desde 95 ou 94. Então, as receitas estão bem. Isso é que é o mais importante. Mas não se sabe até quando, né? E a inflação também ajuda, o aumento da inflação ajuda também a acertar um pouco o orçamento brasileiro.
Eu acho, viu, Walter, que a encrenca é o meio ambiente, não é o orçamento, não. E aí eu quero voltar só uma coisinha no meio ambiente. Eu conheci muito bem um dos estados mais matadores do Brasil, que é o estado de Rondônia. Eu conheço o estado praticamente todo. Eu conheço muito bem Porto Velho, Ariquemes, Nova Vilhena, Ji-Paraná, enfim, as principais cidades de Rondônia, eu conheço o interior, conheço os rios, conheço a floresta. Eu passei anos visitando aquele lugar. Então, é o seguinte, eles odeiam a árvore, se eles pudessem, derrubavam tudo. E eu toda vez que eu questionava o rondoniense por essa falta de amor, essa falta de carinho ou de coisa com a floresta, com a Amazônia, o rondoniense, todo ele, não importa a ideologia, a idade, o sexo, o gênero, enfim, ele vira para você e fala assim: você é do sul, do sudeste, vocês já desmataram tudo, devastaram tudo, agora é a nossa vez de aproveitar a riqueza. Então, é isso. Como que você vai exigir lá dos rondonienses, do povo de Roraima, lá da fronteira, que eles não desmatem, se aqui em Minas Gerais as construtoras estão acabando com tudo, as matas estão sumindo, desaparecendo, o Código Florestal virou uma peça de ficção, ninguém respeita. Aqui, ok? É difícil você enquadrar o povo do Norte se aqui no Sul enfim, esse fiasco que vocês estão vendo. Lindenberg, Márcio Fagundes e Raquel Farias. Por maioria de votos, o STF vota para enviar ações, né? Aquelas ações que estavam na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, todas para Brasília. Isso favorece muito, né, a situação do ex-presidente Lula. Muita polêmica, no final, o Lewandowski com o Barroso bateram boca lá, aquela coisa toda. Mas queria que você fizesse essa análise do ponto de vista político, o que representa para 2022 agora essa situação do ex-presidente Lula perante, no caso aí, uma disputa, né? Porque agora ele está livre, leve e solto para, se quiser, disputar a eleição. Hein, Lindenberg? Bom, é evidente que o resultado, inicialmente, do ministro Écio Fachin em anular as condenações do ex-presidente Lula, é evidente que coloca o Lula como um candidato fortíssimo para as eleições de 2022. A decisão de hoje, que foi suspensa, mas já estava 7-2, se não me engano, considerando o ex-juiz Sérgio Moro como um juiz parcial, também um outro reforço para a candidatura do ex-presidente Lula em 2022. É evidente, ele não diz que é candidato, né? Mas também não precisaria dizer, porque toda a toada dele, toda a fala dele, todo o discurso dele, e agora ele vai percorrer o Brasil novamente, né? Repetindo o que ele fez lá atrás, para fazer discurso, etc. Ou seja, está em campanha, né? A despeito da resistência feroz que lhe opõe o ex-ministro dele, Ciro Gomes, né? Que não admite, agora, a essa altura, fazer nenhum tipo de entendimento com o PT, etc. De maneira que o Lula sai duplamente fortalecido. Primeiro, pelo final lá do cancelamento das condenações dele. Segundo, a transferência dos processos para Brasília. Terceiro, com essa decisão agora que foi suspensa hoje, né, para voltar na semana que vem, de considerar o Sérgio Moro um juiz falacioso, um juiz absolutamente tendencioso. Então, são três condições aí que fazem do Lula um candidato fortíssimo em 2022. Márcio Fagundes. Walter, palavras curtas. Está de parabéns, o sistema judiciário brasileiro resgatou a importância do devido processo legal
resgatou a importância dos direitos fundamentais e resgatou a importância do processo democrático brasileiro. Nós queremos um país democrático e o sistema judiciário hoje mostrou-se, em maioria, por meio do Supremo, que está alinhado nessa linha. Então, eu achei muito importante isso. E volto a ressaltar novamente, esse tipo de decisão superior não é apenas para atingir o presidente Luiz Inácio. Essa decisão atinge a todos os brasileiros, independentemente de cor, de credo e de condição social. Ela é um ganho para um país democrático, viu, Walter? Ok. E aí, Raquel? Eu queria fazer só um reparo na fala aqui do Lindenberg. O Lula não é um candidato fortíssimo, ele é o favorito, largamente favorito. A vantagem do Lula é impressionante. Ele, na pesquisa do Poder Data, ele tem uma frente de, no mínimo, 18 pontos no segundo turno sobre o Bolsonaro. Ele está a mais de 20 pontos acima dos outros dos candidatos do centro. E ele tem o mais baixo índice de rejeição, 41%. Todos os demais têm 50% para cima. Então, a situação dele é de absoluto conforto. E ele não tem nada que desgaste mais, pelo contrário. O que ele vai desgastar? Ele não é governo, ele se fala muito, ele já é conhecido. Enfim, uma campanha tranquila. Eu acho a situação do Lula é o favorito. Se o Lula ganhar, vai ser uma surpresa, sim. Aliás, eu não sei o que é que pode acontecer que possa impedir ou evitar a vitória do Lula. Ele já está em primeiro lugar, vai se consolidar lá e lá vai ficar, lá na frente, lá em cima, e os outros ligando cá embaixo. Bolsonaro por centro. Né? Essa que é a realidade hoje das pesquisas. Só fazendo esse reparo aí. Agora, o que me chama a atenção é que, apesar das pesquisas mostrarem claramente esse favoritismo, essa vantagem, larga vantagem do Lula, ele ainda não é tratado como presidenciável. Ele dá uma declaração, só a imprensa, os sites de esquerda que reproduzem, né? Assim, os candidatos do centro, apesar de estarem lá embaixo, né, Dória, Leite, tem lá 1%, 2%, 3%, qualquer coisinha que eles falam sai da manchete dos jornais. O Lula manda cartas, manda escritos, manda textos, vídeo, tudo, e os jornais, assim, a mídia ignora olímpicamente. Bom, mas alguma hora eles vão ter que começar a prestar atenção no que o Lula diz, porque ele pode ser o próximo presidente, né? Aliás, Raquel, independente das emissoras de TV e rádio e dos grandes jornais não darem, eu acho que nós temos que cada vez mais ficar atentos ao que o Lula diz, né? Porque Raquel, mais daqui para frente é ele que vai sinalizar o futuro e não o Bolsonaro. O Bolsonaro é um governo já quase que em fase terminal e em fim de mandato já, né? Raquel, sim, Raquel, eu quero só dizer o seguinte: qual é a diferença que há entre um candidato fortíssimo e um candidato favorito? Fortíssimo. O Bolsonaro é um candidato forte também, todos assim têm chance. Mas o favorito é no sentido de que ele é favorito para ganhar. Se eu tivesse que fazer a aposta hoje, eu apostava 80%, 90% das fichas na vitória do Lula. Nesse sentido, é mais do que forte, ele é o favorito. Nós temos que dizer claramente as coisas. Ele é o primeiro lugar, ele está em primeiro lugar, e pelas pesquisas hoje, se a eleição fosse hoje, o Lula ganhava com maior tranquilidade. O que pode confundir a cabeça do eleitor, viu, Lindenberg? É o seguinte, essa decisão... Sem chance do Bolsonaro, sem chance nenhuma. Dá licença, Raquel. É o seguinte, essa decisão tardia do STF complica muito a cabeça das pessoas, porque 5 anos depois, né, dessa ação, está sendo julgado, primeira instância, segunda instância, por aí vai, quer dizer, poderia, naturalmente, a Justiça ter definido isso lá atrás, para não criar tanta polêmica. Isso desgasta a imagem da Justiça, de uma forma geral. Mas é o que o Márcio falou, é o Estado Democrático de Direito, tem que ser para todo mundo, a lei é dura lex, sed lex, a lei tem que ser igual para todos,
né? Enfim, agora que as pessoas pelo menos entendam, não é para o Lula em si, é para o João, para o Pedro, para o Zé, para o Bolsonaro amanhã, para o filho dele, para quem. Porque... Não tem que ter assim, é o meu preferido aqui. Não, nada disso. A justiça tem que ser imparcial. Lindenberg, uma informação para vocês aí. O Ciro Gomes anunciou hoje o marqueteiro João Santana, que já foi marqueteiro do Lula, e marqueteiro também da Dilma. E o João Santana aproveitou e disse assim, que a melhor chapa para ganhar essa eleição, chapa de esquerda, é Ciro na cabeça e Lula de vice. E aí, Márcio Fagundes? Interessante aqui. Tem um livrozinho aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, que eu estou lendo ele, chama Simplicidades Insolúveis, 39 Histórias Filosóficas. Roberto Cassati. É um italiano. Tem a ver um pouquinho sobre isso que nós estamos conversando, Lindenberg, Raquel, eu e o Sebo, que tem um contozinho dessas 39 histórias genial, genial. Estou lendo, ainda estou no meio do livro. Uma senhora recebe um telefonema e aí eles dizem para ela, aqui é do Instituto Tal de Pesquisa, nós queríamos saber em quem a senhora vai votar. Ela falou, mas por que vocês estão me ligando? Eu não gosto de falar. Então, ela falou, olha, nós chegamos a uma conclusão de que a senhora representa todo o eleitorado do país. O perfil da senhora, a estatística é uma ciência, a matemática é uma ciência, e a senhora, como única pessoa, a senhora é capaz de definir uma eleição. Esse negócio de eleição vai acabar desaparecendo, porque um eleitor só ele é capaz de mostrar qual a tendência da maioria. E a senhora foi escolhida. Então, a senhora tem que falar em quem vai votar. A senhora vai decidir quem é a vencedora da eleição. Ela fala assim, mas eu não tenho esse perfil. Tem. A senhora é classe média, é isso, é isso. Aí, a certa altura, ela vira e fala assim, se eu mentir? Ele falou, se a senhora mentir, é porque o eleitorado vai mentir nas urnas. E se eu enganar vocês, é porque o eleitorado vai enganar a cidadania, todo mundo, na hora de votar. Ou seja, no final, cria-se um imbróglio em cima de uma pessoa com um instituto de pesquisa. Muito interessante, é filosófico, é muito interessante isso. Eu lembrei dessa história porque eu estou lendo ela. Eu nem sei o que você me perguntou. O que foi que você me perguntou, mano? A questão do, que você perguntou? Do João Santana, marqueteiro do Lula e da Dilma, que agora foi anunciado pelo Ciro como seu marqueteiro. E o João Santana disse o seguinte, que a melhor chapa para bater e vencer o Bolsonaro seria Ciro na cabeça e o Lula de vice. Aí eu não entendo desses assuntos, não. Vamos deixar o Lindenberg e a Raquel conhecem melhor do que eu. Pronto, Lindenberg. Eu acho evidentemente que o João Santana já está fazendo aí o marketing dele, né? Quando ele diz que a melhor chapa é Ciro Gomes na cabeça e o Lula como vice, é evidente que ele está verbalizando um desejo do Ciro Gomes. Isso não tem menor cabimento. Outro dia, na semana passada, aí, Walter, você mesmo contou uma história quando perguntaram ao Lula se ele desistiria da candidatura dele em favor do Ciro Gomes. Como eu vou desistir? Eu tenho 30%, ele tem 3%. Exatamente. Né? Você lembrou esse fato na semana passada. Então, não tem menor sentido isso. Na verdade, o Ciro Gomes não agrega mais. O Ciro Gomes, a essa altura, infelizmente, apesar de ser um homem preparado e tudo mais, tem experiência e tudo mais, ele é um desagregador. Ele não faz mais, ele não agrega mais nada, nenhum valor mais. Dificilmente ele vai sair com a chapa aí meio torta, vai participar do primeiro turno, e no segundo turno aí devem ir, na minha opinião, deve ir para o segundo turno, apesar da distância que nós estamos da eleição, e isso é importante. O tempo na eleição é importante, na política o tempo é importante. O que vai acontecer é o Ciro Gomes montar uma chapa aí, e eu acho que quem vai sair para o segundo turno na disputa é o Bolsonaro, a despeito da Raquel achar que não, o Bolsonaro e o Lula. Eu não vejo outro quadro além disso. Eu acho que sim, o mais provável é o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não ganha. Eu acho que o Lula já tem uma frente de 18 pontos em cima dele. Não, sem dúvida, o Bolsonaro não dá conta do Lula, não. Não, sem dúvida, Raquel. Eu concordo com você. Eu vi esse poder data
Eu vi essa pesquisa também. E vi outras também. Mas acontece que, hoje, politicamente, você examinando o quadro político que tem aí, você vai ver, para disputar 2022, você vai ter, eu acho, posso estar enganado, posso estar absolutamente enganado. Eu acho que é Lula e o Bolsonaro. A quem vai ganhar dos dois? Eu acho Lula, como você diz, favorito, eu disse, importantíssimo, fortíssimo, porque eu acho que ele vai ganhar do Bolsonaro. Mas isso aí, Raquel, você sabe muito bem que nós temos o tempo na política é um fator muito importante. Daqui até lá pode acontecer muita coisa. Então, não vamos também ficar achando que as chapas estão montadas. Não é exatamente isso. Montada é só a chapa aí que o Walter falou, do João Santana. O Ciro para presidente e o Lula para vice. Não tem o menor sentido isso, né? Mas sempre é aquela especulação, né? Porque o Ciro ataca muito o Partido dos Trabalhadores e também o Lula, né? Não sei como seria essa chapa. E se realmente o Lula confirma, diz, se eu tenho 30, como é que eu vou abrir mão para quem tem 3? Né, Raquel? Complicado, não? Não, o Ciro, se quiser ser presidente, ele vai lá, caça seus eleitores e ganha a eleição. Busque votos, cresça, apareça e vença a eleição. A regra do jogo é essa. Não tem esse negócio de fulano, abrir mão. E nem sei se o Lula fosse vice dele, ele ganharia. Porque Lula, as pessoas não votam em vice, né? Eu acho que eu não sei se o eleitor brasileiro vai ter a possibilidade, se o resto do mundo vai dar opção brasileiro de reeleger Bolsonaro. Eu acho que não. Eu acho que vai ficar muito claro ano que vem o brasileiro, se ele teimar em eleger Bolsonaro, ele está dando tchau para o mundo. E vai ter que aguentar as consequências de isolamento, igual a Venezuela, viver igual a Venezuela. Eu acho que não existe mais essa possibilidade. O mundo não dará para o Brasil, para o brasileiro, a opção de eleger Bolsonaro. Se eleger Bolsonaro, cortamos a conversa. Eu acho que é nesse nível que a coisa vai chegar. Não acredito que vai assim para o resto do mundo, tudo bem, vai eleger o negacionista de novo, está tudo bem, não. Eu não acho que para mim a reeleição do Bolsonaro ela é inviável, ela está se tornando politicamente inviável. E o vice-Mourão, internacionalmente. Como é que é, não? O Hamilton Mourão, ele já deu informação que ele pode vir a disputar uma vaga ao Senado, né? Porque como vice do Bolsonaro para 2022 já está descartado, né? Então ele já está pensando em disputar uma vaga ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele que é flamenguista, né? Está sempre com a máscara do Flamengo ao lado, aquela coisa toda. Então, quer dizer que ele já entendeu que está muito distante do Bolsonaro, principalmente nessas questões ambientais aí, nessa questão da Amazônia, ele está ficando sempre em segundo plano. Então, é uma forma também de dizer que o grupo não tá unido, não está coeso com relação a 2022, né, Deberg? Sem dúvida, o que o Mourão, que, aliás, foi excluído das negociações, das conversas, hoje, nessa discussão climática do Joe Biden, ele já foi excluído, ele nem participou da mesa. Então, é evidente que ele está fora, absolutamente fora. O Bolsonaro está procurando alguma liderança evangélica, porque ele está muito ligado nessa questão evangélica aí, embora se diga católico, ele está muito ligado nessa questão evangélica. E é possível até que ele tenha lá um vice dessa ala evangélica que possa aglutinar esse pessoal aí. Esse pessoal não é fraco, não. Esse pessoal tem muito voto, realmente, né? Mas, enfim, o Mourão está absolutamente fora, descartado. Ele, se ele quiser, realmente, disputar o Senado e olha lá, viu? E aí, Raquel? Bom, já faço aqui meus desejos de uma boa derrota para o senhor Mourão. Não só para ele, mas todos os militares que vierem aí se atrever a entrar na política. Senhor Mourão, volte para os quartéis, esqueça a política. Tchau para o senhor. É só isso que eu tenho a dizer para esse Mourão. Ele não está mais na ativa, não, ele é reformado. Quem está na ativa ainda é o Braga Neto,
que, por sinal... Não, é militar. Não é. Militares, Não. Essa política desenvolvimentista e devastadora Amazônia é criação dos militares. aqui na Assembleia, não pegou bem essa declaração. E aí também a situação dele para 2022 pode complicar, porque sem apoio na base e sem apoio dentro da Assembleia, a situação dele pode ficar muito difícil, hein, Márcio Fagundes? Eu não acompanho muito a vida do executivo mineiro, não, porque eu acho ela muito sem graça, entendeu? É muito pouco provocativa e ousada. Então, eu não acompanho muito, não me seduz saber o dia a dia do poder executivo. Nós que já tivemos acesso, temos a importância da liberdade, ver os mineiros como exceção importantíssimo no cenário nacional, esse dia a dia do executivo estadual hoje beira a mediocridade, entendeu? É muito pouco criativo, então não me atrai muito, não tem muita coisa para falar Raquel, sobre o que vai acontecer, não, sabe aqui. Nem quero prever o que vai acontecer. O governo Zema é um deserto, né? Não fez nada a não ser regularizar os repasses dos prefeitos, os pagamentos dos servidores, graças às liminares do STF, com a ajuda do STF, e o ano passado, com a ajuda do dinheiro da Covid lá do governo federal. Mas ele não fez absolutamente nada, é um governo inepto, mas, de alguma maneira, está dando certo, porque está funcionando. E eu acho que o mineiro gosta do governo inepto, o governo que não faz nada, que não se nem ouve falar dele, porque ele está bem nas pesquisas, ele está saindo, inclusive, com uma grande vantagem, favorito para ser reeleito. É uma pesquisa que eu vi do Paraná, Instituto Paraná, que tem uma tradição de fazer pesquisa aqui em Minas Gerais já há alguns anos. Ele tem ele tira mais de 20 pontos aí de frente aí em cima do Calil, 43 a 20 e poucos, eu não me lembro bem os números, mas é uma frente muito boa, uma vantagem muito confortável. Ele está como Lula, né? A nível nacional está o Zema aqui. Então, assim, eu acho que ele vai não continuar não fazendo nada, ficar aí mexendo, dando sorrisinho aqui, ali, dando um dinheirinho, porque parece que isso aí satisfaz o eleitorado mineiro um pouco crítico, muito desinformado, não tem a menor noção das coisas, então está muito satisfeito. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa sobre essa desvantagem do Calil em relação ao Zema, porque muita gente acha que o Calil achava que o Calil seria bem mais forte, até na frente do Zema, né? Mas acontece que o prefeito de Belo Horizonte não existe no interior de Minas. Calil ainda é conhecido em Minas Gerais por conta do Atlético, porque o prefeito de Belo Horizonte é uma entidade abstrata, desconhecida e inexistente. Por isso, inclusive, que nenhum prefeito conseguiu, por méritos próprios, ser governador, pelo menos no tempo ainda da redemocratização dos anos 80 para cá, nenhum prefeito, por méritos próprios, conseguiu ser prefeito, governador de Minas. Só o Azeredo, porque foi apoiado ostensivamente, agressivamente, pelo Hélio Garcia, que cismou de eleger ele. Ele não se elegeu, ele foi eleito. Não foi por méritos próprios, foi com a força total do Palácio da Liberdade. Mas, assim, por que os prefeitos de Belo Horizonte nunca dão sorte, não conseguem alcançar o governo de Minas? Porque eles não são ninguém fora de Belo Horizonte. Eles não são ninguém na Zona da Mata, no Norte de Minas, no Triângulo. A Belo Horizonte não se repercute no interior do Estado. É uma capital que não existe. Tá bom. Lindenberg, sua opinião. Eu acho que o prefeito de Belo Horizonte, por razões diversas, até no caso do Calil, porque vem tomando algumas posições, ele, a despeito da pesquisa que eu acabo de falar aí, ele é um nome forte
para a disputa aí de 2022. Eu acho que é um nome que deve ser considerado. Aliás, outro dia eu vi uma declaração do Lula que me pareceu muito adequada para o Calil. Quando o Lula disse, há uns 10 dias, 15 dias atrás, que o PT não precisa ser necessariamente o cabeça de chapa. Eu acho que estava dizendo isso muito mais para Minas Gerais do que para o resto do país, porque isso aí viria a calhar. Imagina o PT apoiando o Calil, por exemplo, em Minas Gerais. É uma força, sem dúvida, o PT deve ter aí uns 15%, 20%, 30%, quem sabe, do eleitorado. Vamos botar aí entre 15% e 20%. Mas é uma força expressiva ainda. Então, eu acho que Calil ainda é um nome que não pode ser desprezado nessa altura. Com relação... Não, desprezando não. Ele provavelmente... Não. E ele irá. Deixa eu concluir só. Só um minutinho. Você até me tirou um pouco do prumo. Mas não estava falando, né, inclusive, da declaração do Romeu Zema com relação aos deputados, né, Omar? Não é, Walter? Você fez a primeira pergunta sobre isso. Exatamente. Né? Chamando os deputados de mercenários, não é isso? É que tem alguns mercenários na Assembleia, alguns mercenários. E aí, depois o Palácio soltou uma nota tentando consertar as coisas, etc. Mas, como sempre, pegou muito mal isso. Porque o Zema não tem cacuete de político, né? Essa é uma questão séria para ele, né? Ele fica aí nesse rame-rame, né? Agora, quer dizer, a primeira coisa que ele fez foi arrendar o Palácio das Mangabeiras, né? A primeira coisa que ele fez no governo dele foi isso, né? Agora ele está colocando à venda o Mineirinho, né? Aliás, chama Estádio Felipe Drummond. O pai do Ivan Drummond. Pai do Ivan Drummond. Que é um negócio assim, por que desfazer do Mineirinho? Eu não vejo nenhum sentido nisso. Não, mas porque o Mineirão já foi arrendado. Mas o Mineirinho tem que ser também por isso? Quer dizer, ou seja, o Zema fica nesse rame-rame aí, essa coisa que ninguém sabe para onde ele vai, ele não tem posições sólidas, não tem nenhuma. Qual é a bandeira do Zema? Nenhuma. Fica aí hoje mesmo, também o Berlândia tomando vacina, assistindo o pessoal lá tomar vacina. E vai para um canto, vai para outro, então vai fazendo isso. Agora, fez uma coisa importante, sim. Está mandando duplicar a estrada Montes Claros até Curvelo. Isso é realmente uma coisa, eu diria, da maior importância, dado o volume de tráfego que você está falando outro dia sobre um acidente que você assistiu exatamente nessa rodovia. Essa coisa é importante. É só isso também, viu, Walter? Não tem nada excepcional. Não tem bandeira, não tem discurso, não tem nada. Fica esse rame aí, essa coisa aí. Um minutinho, Raquel. Guaraná. Só um minutinho, só concluir. Não, deixa o Lindenberg concluir. Só para concluir. Não fica nessa coisa aí, não tem bandeira, não tem discurso, não tem nada. Fica nisso aí. Assistindo os outros tomar vacina. Só isso. Fala, Márcio. Daqui a pouco a Raquel completa, hein? É só fazer um resgate histórico aqui. A Prefeitura de Belo Horizonte já teve um secretário da Fazenda, que depois tornou-se vice-prefeito, que depois tornou-se prefeito e que depois tornou-se governador, Fernando Pimentel. É só um resgate histórico que nós esquecemos de falar dele, citamos só o Eduardo Azeredo, que saiu da Prefeitura e chegou ao Executivo Estadual, mas Pimentel também chegou. Raquel Faria. Eu não acho que essa declaração dele seja ruim, não. Eu acho até que pode ser uma declaração, do ponto de vista popular, eleitoral, até positiva, porque as pessoas entendem quando ele diz que a Assembleia é cheia de mercenários, e ele está falando a verdade. Realmente, a maioria dos deputados ali está para fazer a vida e ganhar dinheiro. São mercenários mesmo, mercantilistas mesmo, política mercantilista. Nem estou dizendo que isso é errado ou não. É verdade. É igual a medicina.
O povo está ali para ganhar dinheiro, a maioria entra para ganhar dinheiro. Então, agora, veja bem, eu não estou... Eu acho que o Calil tem chance, mas o Calil, por exemplo, se o PT apoiar, se tiver apoio do Lula, ele passa a ter mais chance, ele já pode conseguir reduzir um pouco a diferença dele. Mas não é uma campanha fácil para o Calil. Por quê? Porque o mineiro é acomodado, o mineiro é isso. Se o Temer não fizer nada, quanto menos ele fizer, parece que o governo dele está funcionando do ponto de vista desse. Eu queria que vocês comentassem assim, mais rapidamente agora. Belo Horizonte hoje entrou no processo de flexibilização do comércio. Então, que vocês pudessem assim, né, rapidamente comentar a respeito dessa possibilidade agora de ajudar muito também a imagem do prefeito, né? Porque foram 53 dias comércio fechado. E Lindenberg? Walter, esse é um dos problemas, né, que o prefeito tem que assumir, né? O exemplo de Araraquara, em São Paulo, foi sensacional, né? Araraquara decretou lockdown, fechou totalmente comércio, ônibus e tudo mais, e, a partir daí, praticamente não morreu mais ninguém. Então, assim, é uma das coisas. O que é grave nessas coisas é a omissão. Eu acho que se omitir no dever público é uma coisa realmente inaceitável. O Calil está pagando o preço, né? Abre aqui, fecha ali, né? Então, é o preço. Agora mesmo, os professores da rede municipal de educação estão em greve, né? Por quê? Porque o Calil quer fazer com que eles voltem, né? Então, voltem a dar aula presencial. E isso aí, realmente, é um problema sério, mas, em algum momento, ele está pagando o preço por isso. Em algum momento, isso aí vai ter que estourar mesmo. O ruim nessas coisas é a omissão. A omissão. Que é, por exemplo, o papel do Zema. Ele é omisso. Só isso. Márcio Fagundes. Walter, eu acho que com comedimento e com um pouquinho mais de consciência, eu não vi nenhum governo gastar, também eu não assisto televisão, raramente eu escuto rádio e tal, gastar um pouco para tentar conscientizar as pessoas que a vacina da hora continua sendo a máscara. Essa é inquestionável, isso, entendeu? As pessoas tiveram um pouco de consciência no trato com o próximo, manter distância e tal. Tem jeito de a coisa funcionar ali com certo temor, né? Principalmente nós que temos cabeça branca, a gente anda com temor. Mas tem jeito, desde que haja uma certa consciência. Agora, se escracha o assunto, vai pagar o preço daqui a 15, 20 dias, lá vem de novo, nova corrida a hospitais e tal, que nós não queremos isso. Walter, nós estamos destroçados, são quase 400 mil famílias brasileiras enlutadas, bicho. Isso é doloroso demais. Outro dia eu estava lembrando no tempo do Mineirão, que a gente ia para o Mineirão. Olha, eu ia para geral no Mineirão, já me mijaram na minha cabeça lá no Mineirão, no mínimo umas 20 vezes, entendeu? Porque eu gostava de ir para geral. E eu ficava na arquibancada, o pessoal ia para... Eu ficava na geral, o pessoal da arquibancada chegava na muradazinha que tinha e mijava para baixo. Então, você estava assistindo o jogo, de repente, aquela água quente caindo, você olhava assim para cima, a turma lá de cima rindo e mijando na sua cabeça. Aconteceu comigo várias vezes. Mas naquele tempo, eram 120 mil pessoas no Mineirão, ombro a ombro, ó, um no outro, colado no outro, inclusive lá no fundo. Era gente que não acabava mais. Isso tudo eu estou contando essa história do Mineirão, viu, Guararapes? Só para lembrar o seguinte, eram 120 mil. Nós já chegamos a 370 mil mortos. São 3 Mineirão, Estádio Magalhães Pinto, lotado Márcio, tempo que não era o Mineirão. Entendeu? É lotado. Olha a quantidade de gente. As pessoas não têm dimensão. Quantas cidades médias no Brasil que tem 400 mil habitantes? Então, esse tipo de coisa nós não podemos afrouxar, entendeu? Nós não podemos ser coniventes com um sentimento, isso acontece, isso é assim mesmo, no mundo inteiro está acontecendo. Não, nós temos que ser solidários com as famílias enlutadas, nós não podemos abrir mão de ter um projeto, uma política sanitária para conter essa pandemia, até todo mundo, de certa forma, ser vacinado. Acho eu, né?
Ok, rapidamente, Raquel, antes de passar a palavra para você, só para complementar. A informação. Raquel, só um minuto, por favor, Raquel, um minuto. A informação dos professores da rede municipal, dia 26 agora, eles iriam ter início às aulas de crianças de 0 a 5 anos. Então, suspenderam. E, a partir do dia 3 de maio, nas salas de aulas, e também parado. Com relação ao Mineirão, Marcinho, eu fiz o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, 132 mil pessoas dentro do Mineirão. Eu era repórter de campo e estava lá presente naquele jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, 132. Rapidamente, Raquel, Márcio Fagundes, o Cruzeiro está devendo 1 bilhão, está quebrado. E o Galo, 1 bilhão, tá certo? Um time milionário custando 13 milhões por mês. Aí é uma baba do quiabo. O América parece que está no caminho mais determinado do que o Atlético e do que o Cruzeiro também, viu? Salum e Alencarzinho querem transformar o América num clube empresa. Acho bom, acho um avanço, né? Pé no chão. O América sempre gastou dentro do seu orçamento, das suas limitações. É um clube que cria craques. Então, eu acho boa a ideia de os clubes deixarem de ser dirigidos, né, por cornetas e serem dirigidos por profissionais. Eu acho essa ideia interessante. Raquel, 3 temas para você, Raquel. Primeiro, seria complementando a informação da abertura, flexibilização do comércio em Belo Horizonte. Segundo, hoje à tarde, Lindenberg, um sujeito foi à Caixa Econômica aqui em Belo Horizonte retirar no caixa eletrônico, né, R$240. Quando ele recebeu a nota do Lobo-Guará, logo em seguida ele foi abastecer o veículo. Chegou lá no posto, o frentista olhou e disse, não, isso aqui é falso. Ele voltou lá na agência bancária para tentar resolver, não conseguiu resolver. Enfim, aí eu pergunto, você já viu o Lobo-Guará? Nunca vi, não vi. Como é que é aquela música? Nunca vi, nem vi. Não conheço o Lobo-Guará. O duzentinho, até hoje, não vi o bichinho. Sei que lá no Caraça, os padres, durante a noite, uma vez por semana, eles dão alimentos para os animais, para os lobos que aparecem lá, os turistas vão lá olhar. Raquel, já pensou, dentro da Caixa Econômica, um Lobo-Guará falso? Flexibilização do comércio em Belo Horizonte. E a última seria o seguinte, 40 mil famílias em Belo Horizonte já pensam em morar no campo, em voltar para a roça. Com a palavra, Raquel Faria. 3 assuntos aí, Raquel. Rápido, viu? Bom, o Lobo-Guará eu não conheço, né? Pelo menos em nós. Conheço o Lobo-Guará lá no Padre, lá naquele santuário. Lá eu já estive hospedada lá, eu vi o Lobo-Guará, né? O bicho. Mas a nota até agora eu não vi, não. Não passou nenhuma pela minha mão. Nem falta, nem verdadeira. Mas aqui, a reabertura do comércio ela está muito insegura. Eu não estou muito confiante de que isso vá estender, não. Porque daqui a 2 semanas, como é que vai estar o quadro? Isso é uma coisa. A gente nunca tem segurança se esse comércio vai continuar fechado. Ele já abriu, já fechou, já abriu, já fechou. Pode, daqui a 15 dias, um mês, a coisa voltar de novo a ficar ruim e fechar. Porque você não tem teste em massa. As pessoas que estão com Covid, que são sintomáticas, elas estão andando, estão indo trabalhar, estão vivendo com as outras normalmente. Não há testagem. Como o Márcio falou, as precauções ainda são... Muita gente não usa máscara devidamente. Então, assim, a coisa meio catimbada. E há o risco de a pandemia, quer dizer, liberou, recrudescer a pandemia e ter que fechar de novo. Esse é um temor. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque hoje eu reparei o seguinte, que várias lojas ainda fechadas, no centro da cidade, aqui na Afonso Pena, várias lojas fechadas. Muita gente não conseguiu abrir as portas. E não foram poucas, não, muitas lojas mesmo, de coisa de serviço e tudo. Dá dó de ver a quantidade de porta ainda fechada. Eu acho que muita gente não vai conseguir voltar, sair, retornar ao trabalho depois da pandemia. Infelizmente. Muita gente quebrando. Raquel, 40 mil famílias de Belo Horizonte pensam em voltar para o campo, para a roça. Esse é o perfil mais em função da pandemia? Conclui rapidamente, por favor. Não, eu acho que não. Quer dizer, a pandemia reforçou, mas esse movimento de retorno, de um pouco desinchaço da cidade, assim, uma espécie de retorno do campo para a cidade interior, já é um movimento que eu sinto de uns 10 anos para cá. A minha cidade, que eu nasci, por exemplo, a população dobrou
de 20 anos para cá. A população diminuiu nos anos 70, 80, e agora, a partir dos anos 2000 e pouco para cá, logo começou essa expansão agropecuária aí no país, né, a população já dobrou de tamanho, né, cresceu isso, e a família e pessoas continuam voltando. Agora, as pessoas que vão para o interior, que pensam muito, que está indo morar no interior, geralmente são pessoas aposentadas, que têm uma renda. A pessoa tem uma renda, ela aluga aqui o imóvel dela na cidade, na capital, que geralmente é um aluguel mais valorizado, ela aluga uma casa numa cidade do interior, que é aí pela metade do preço, e ela tem um custo de vida muito menor, então ela vive com muito mais, menos dinheiro, ela vive muito melhor. Isso aí eu vejo o tempo todo no interior. Mas não é por hoje, não. Isso é bom, aliás, essa desconcentração, né? Mais de 80% da população brasileira hoje vive em centros urbanos. Houve urbano no Brasil avassalador. Para o campo e foram para as cidades atrás de emprego, qualidade de vida. Nega a ideia de um projeto de reforma agrária, um projeto de reforma agrária socialista, comunista. Estou falando do projeto de visão de que pessoas possam plantar e tentar viver um pouco melhor. Alguns de vocês aí já moram na roça? Já. Na roça, não é numa cidade interior, não, é na roça. Deixa eu concluir, por favor. Conclui aí, Márcio. Aí houve esse êxodo, né? Fenômeno sociológico, deslocou todo o estação. A grande maioria dele, 85% dos urbanos, e o meio rural, né, hoje é muito carente de espaço. Só que as pessoas estão tentando ver que uma qualidade de vida, quem tem acesso ao pedacinho de terra, quem tem acesso a meia dúzia de vaca, então talvez valha a pena você concatenar esse tipo de vida do que viver nessa loucura. Olha, a coisa na roça, o Lindenberg conhece isso melhor que nós todos aqui. A coisa na roça, no interior, foi tão grande que hoje um peão de roça não quer ter um animal, ele não quer ter uma mula nem um cavalo, não. Todos passaram a ter uma motinha 125, que não dá, não precisa vacinar, não precisa ferrar, é só você encher o tanque. Você enche o tanque com 5 litros de gasolina, você anda o mês inteiro. E a Lindenberg? O animal para cair no mata-burro, nem nada. Então mudou muito, o perfil mudou muito. As pessoas passaram a ter acesso à televisão, entendeu? A chamada equipamentos brancos, uma boa geladeira e tal. Mudou muito o perfil, entendeu? No Brasil. Aí, Lindenberg. Não, Walter, essa história de que 40 mil pessoas, é isso? Querem voltar para o campo. 1.000 famílias. 1.000 famílias querem voltar para o campo. É um dado novo, um dado aí que provavelmente tem a ver com essa questão da pandemia, essa dificuldade de viver na cidade grande, né? Essa questão de violência e tudo mais, transporte caro e tudo mais. Agora, eu não sei exatamente como é que a pessoa voltar. Eu vejo o contrário, olha só. Eu conheço, por exemplo, filha de um ele trabalha, tem um sítiozinho na roça, e tem duas filhas estudando direito aqui em Belo Horizonte. E vão ficar por aqui, não vão voltar para lá. Então, assim, É o caminho natural. Né? Hã? É o caminho natural de quem quer progredir também, sair do interior. Pois exatamente isso. Quer dizer, as pessoas vão para a faculdade, estou falando de sitiante, de gente pequena, não é gente que tem dinheiro, não. É gente que tem uma condição de sobrevivência apenas. E botou duas filhas para estudar direito aqui em Belo Horizonte. Ok. Vamos chegando ao final do nosso programa, Conexão das Minas Gerais, aí,
com Raquel Faria, cada vez mais enriquecendo o nosso debate aí, sempre polêmica, né? O debate com o nosso amigo Carlos Lindenberg, o Márcio Fagundes, que hoje só mostrou um livro, não mostrou os outros que estão nas prateleiras ali. A gente vê, inclusive, eu vou ver se compra um banner para botar aqui atrás o banner daquele de uma biblioteca, viu? Porque o cara, para mostrar que é intelectual hoje, tem que ter nas costas porrada de livro, né? Aqui não, só tem uma folhinha aqui aparecendo, tá vendo? Olha só, tá bom? Aí na Guararapes, diga aí. Ô, Guararapes, deixa eu ver se a minha voz está boa. Ave Maria, gracia plena. Sabe por que eu estou cantando isso, Valtinho? Sabe por que eu estou cantando isso? Porque tem um vizinho nosso aqui na região, que eu não sei quem é, que todo dia, na hora do Ângelus... Você sabe o que é a hora do Ângelus? Vai pensando aí para você me falar. 6 horas da todo tarde. Dia, na hora do Ângelus, às 18 horas, ele põe a Ave Maria, que foi composta por um francês, Charles Gounod, e pegando um pedaço de partitura do Cravo Bem Temperado de Johann Sebastian Bach. É uma música maravilhosa e todo dia, às 6 horas, religiosamente, ele põe essa música aqui. No geral, as pessoas batem palmas, entendeu? E ele faz uma homenagem espiritual, assim, religiosa, então, todo dia, às 6 horas. Então, a minha solidariedade a ele e essas famílias enlutadas, e agradecer esse vizinho por esse momento, viu, Walter? E hoje eu vou terminar aqui com o Alfredo, esse Yorkshire maravilhoso, que é amiguinho, entendeu? Você também tem cachorro em casa, né, Raquel? O Marcelo ainda tem, então, aqui o Alfredo Lindenberg também, se não tem cachorro, tem gado, mas sempre tem um bicho, né? Gente, estamos terminando o nosso Conexão das Minas Gerais, e aí, olha, o pessoal geralmente faz assim, dá um like, né? Aqui em Minas a gente faz assim, dá um joinha. Compartilha. Você não me respondeu assim, o que é a hora do Ângelo. Então, compartilha ou espalha. E aquele negócio aqui, se inscreve aí, o cara diz, assina embaixo. Você não respondeu o que é a hora do Ângelo. Eu vou te falar o que é. O anjo Gabriel apareceu para Maria e avisou para ela que ela ia ser a Virgem Maria, a mãe do Cristo. Então, essa revelação é chamada Hora do Ângelus. E ela é celebrada no meio católico de manhã, às 6, ao meio-dia e às 6 da tarde. E, para fechar, o Milton Nascimento gravou um disco chamado Ângelus, que eu fui convidado a testemunhar as gravações. Então, um disco maravilhoso. Quem quiser, escute Ângelus, do Bituca, que é um belíssimo disco, viu? Raquel, falei aí. Gente, mais uma vez, obrigado pela audiência e pela paciência. Né? Obrigado, Carlos Lindenberg, obrigado, Márcio Fagundes, obrigado, Raquel Faria. E para a semana tem mais. Ademã de leve. Até a próxima, amigos.